O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos traz a cena que marca como que o ponto final da jornada de Jesus até a cidade de Jerusalém. O que antecede esta passagem é Jesus chegando à cidade de Jerusalém, é a sua última entrada, é a última vez que ele entra em Jerusalém. E ele olha para a cidade e ele chora. Ele chora porque ele sabe que aquela cidade, tantas vezes visitada por ele, não o acolheu, não o recebeu. Então, de certo modo, Jerusalém é a imagem do mundo. É a imagem daqueles que não acolhem o Salvador. E veja que chorar por aquele povo era o sinal mais extremo do amor de nosso Senhor. Você não chora de tristeza olhando uma pessoa que você odeia. Você olha e chora de tristeza por alguém que você ama. Esse é o lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas e vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que não acolhe e apedreja os profetas. E aí Jesus entra em Jerusalém. E aí a cena seguinte é essa. Vai orientado direto para o templo. Jesus entra no templo. E ali o escândalo da religião. No que o templo havia se transformado? No que a religião havia se transformado? Num comércio. Então o pátio dos gentios, que deveria já ser um lugar de oração para todas as nações, tinha se transformado numa feira, tinha se transformado num troço. E aí nosso Senhor toma uma chibata, o que se segue, e derruba as mesas dos cambistas, dos vendedores de pombas e dos outros vendedores, dizendo para eles: aqui não é lugar de vocês, aqui é a casa do meu Pai, aqui é a casa de oração. Ora, como é que eu aplico isso para a minha vida? Como é que isso entra na minha vida? Primeiro, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Jesus precisa entrar dentro de mim com uma chibata e tirar o que está ocupando o lugar de Deus. Há um comércio dentro de cada um de nós, ou pelo menos uma tentação de comercializar, de mercantilizar a religião, de fazer da religião uma troca. Às vezes nem precisa ser troca simbólica dentro de nós. Egoísmo, mentiras, pecado. O que está aí ocupando o lugar que é de Deus? Porque foi isso que Jesus viu. Ele entrou no templo, ali deveria haver o quê? Oração, adoração, presença de Deus. E o que ele encontrou? Ele encontrou alguma coisa no lugar disso tudo. Então aqui nós estamos diante do primeiro mandamento, certo? Amarás a Deus sobre todas as coisas. O que dentro do seu coração, o que no seu templo, a sua mente, na sua vida,
está ocupando o lugar do amor a Deus. E aí isso precisa ser expulso. E só tem um jeito de ser expulso. É com a bondade, a misericórdia firme de Deus. A comparação que os teólogos fazem é da mãe que, de vez em quando, precisa dar umas... Sem nenhuma pedagogia moderna, esqueça isso, falando das nossas boas e velhas mães. Ninguém aqui está traumatizado, está todo mundo bem aqui. E o padre Christian Chantar disse que a mãe dele bateu nele 2 vezes. Uma vez foi uma surra e a outra foi tentativa de homicídio. Ele aprendeu a lição e nunca mais precisou. E ninguém está traumatizado. Mas a mãe, dizem os teólogos, né? Não precisa nem ser teólogo. Ela, quando tem que dar uma lição no filho, dói mais nela do que no filho. Mas ela tem que fazer uma cara firme. Entendeu? Mas muitas vezes, uma mãe dá uns tabefe no filho chorando. Eu já vi. As lágrimas caindo, da dor que ela sente. Primeiro, em ver isso no filho, em ver aquele tipo de comportamento no filho, é uma decepção, uma tristeza maior para ela, porque o filho não tem a dimensão do mal que aquilo vai fazer na vida dele, não é verdade? Sim ou não? Sim. E a dor de ter que tocar, né, no filho com dor. Esse é Deus. Deus não se agrada de nos infligir, às vezes, e nos permitir passar pela dor. Então, sim, é disso que eu estou falando. Uma doença que Deus permite, muitas vezes é o chicote, que Deus precisa deixar agir para que algumas coisas saiam, para que o amor de Deus fique. Ai, nossa, mas que imagem esquisita. Mas então acha esquisita a imagem da sua mãe, então. Porque foi isso que ela fez com você. Quando ela precisou usar de violência, de uma santa ira, para corrigir e para fazer de você o homem que você é, a mulher que você é. Deus às vezes precisa permitir que algumas quedas aconteçam, que algumas situações nós possamos vivenciá-las como dor, como vergonha, como humilhação, para ver se a gente acorda para a vida e coloque Deus em primeiro lugar. Mas também o templo é a casa do Senhor, é a igreja. Então o que na igreja está ocupando o lugar que só Deus pode ocupar? E aí eu penso nessas liturgias mambembe que a gente vê por aí afora, que só pela misericórdia de Deus, um verdadeiro maculelê, que você vai em missa, você não sabe se você está num culto protestante ou num terreiro de umbanda, e com todo respeito a um e outro, só que nós não somos nenhum nem outro. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E aí você vai para buscar adoração, você vai para buscar oração, como Jesus, que entrando no templo foi buscar o quê? A adoração e a oração. E no que se transformou? Num comércio, vendendo uma religião segundo o gosto da clientela, segundo o gosto do freguês. Missa dos jovens, se lascar. Missa de Deus, missa é adoração a Deus. Que missa de jovem? A missa das crianças. Que criança? Eu não vim adorar criança. É bezerro de ouro agora aqui? Botando criança, jovem, dízimo, sei lá mais o que, no lugar de Deus? E aí essas aberrações que nós assistimos, que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, dentro da igreja de nosso Senhor, profanando as igrejas. Não precisa ir muito longe, não. Eu, quando cheguei de pároco aqui, há 8 anos atrás, eu assustei com algumas coisas que eu vi na decoração. Falei, gente, o que é isso? Lembra, dona Celeste? Eu falei, dona Celeste, a senhora que está aqui há mais tempo, bem mais tempo, muito mais tempo, desde o princípio dos tempos, Celeste, um amor de pessoa. Aí a gente conversando, ai, Padre Ubirajara, você não sabe de nada. Você não sabe metade da missa. Quanta coisa eu já tirei daqui. Já cheguei aqui de ver umas coisas, e eu tirar e dizer, está aqui, estou jogando no lixo.
e alguém venha dizer para mim que eu estou errada. Então é isso, essa santa ira de enfrentar e de dizer, não, isso aqui não cabe. E às vezes nós vamos permitindo, não, para agradar o padre, para agradar seu fulano. Aqui era assim. A pessoa chegava com um santo, ou sei lá, com o que fosse, entregava, tinha que usar, tinha que botar aqui. Não, porque foi a família de seu fulano de Zonzó que deu não sei quantos R$1.000 para que tal coisa... vá se lascar. Aqui é a casa de adoração. Aqui é a casa do Senhor. Aqui não é sua casa, nesse sentido, de que você faz o que você quer. Então, é preciso pegar a chibata, trançar a corda e dizer não. O Senhor está buscando uma casa de adoração e de oração. Claro, óbvio que vão tentar te matar. Claro que vão olhar com a cara feia para você. Claro que você passa a ser persona non grata no pedaço. Se você tomar uma postura de que o amor de Deus vem em primeiro lugar na sua casa, na sua vida, na sua casa, na sua família e na casa do Senhor, que é a igreja. É claro que eu serei incompreendido, porque nem todo mundo tem essa catequese que a Celeste tem, outros irmãos aqui têm. É claro que essas pessoas de cabeça vazia, de miolo vazio, é claro que essas pessoas, inclusive nem por culpa própria, viu? É por ignorância religiosa. Agora, nós que temos um pouquinho de discernimento, o amor de Deus, a presença de Deus, a oração e a adoração na minha vida, na minha casa e na minha igreja tem que imperar. Senhor nosso Deus, dai-nos esse zelo pela vossa casa, que sou eu, o meu corpo, templo vivo do Espírito Santo, zelo, amor pela vossa casa, a igreja. A exemplo da gloriosa Santa Cecília, que preferiu a morte a deixar de te adorar. Amém. Eu falei de Santa Cecília, viu?